Teve um garoto também de 14 anos, ele pegou o coronavírus. Esse caso é aqui na América do Sul, no Uruguai. 14 não, 16 anos, desculpem. E ele pegou o coronavírus e ficou sem sintoma nenhum, não sabia que estava, numa festa, junto com os amigos, e só se descobriu que ele tinha coronavírus quando a mãe dele e o pai manifestaram os sintomas. Né? E aí ele teve uma briga danada com os pais, dizendo, tá vendo, vocês falavam que era eu, isso ele me contando, era eu que ia trazer a doença para casa, foi vocês que trouxeram, será que vocês me contaminaram, isso e aquilo? Quando foram fazer os exames, né, se descobriu que foi ele que trouxe, que ele já estava com, só que ele estava assintomático, não teve nenhum sintoma. E os pais dele desencarnaram. Ele recebeu toda uma cobrança de uma irmã que estava casada, já estava com o marido, morando em outra casa. Essa irmã cobrou muito dele, né? Foi para cima dele, cobrou a responsabilidade. E nessa de cobrar a responsabilidade, movida pela dor, né? Também o culpou do que aconteceu com os pais. E eles que ele foi ficando atormentado, foi ficando muito envergonhado, ele não tinha condição de encarar ninguém, não tinha, e ele precisava ir morar com a irmã, porque ele era menor de idade, né? O que ia ser dele, ele não queria ir morar com a irmã, porque a irmã teve uma reação muito forte com ele, a irmã dizia que não queria ele na casa, então estava se vendo para ele morar com uma tia, e, foi, né, e a tia também, enfim, todo mundo estava revoltado com ele. E ele, revoltado consigo mesmo. E ele disse que num ato desse, ele se matou. Ele fala assim, ele ainda diz isso, né? Esse tá bem, não recebeu ainda uma melhora, como os casos que eu falei aqui, já tá pelo menos com um sinal ou outro de melhora. Ele falou, eu não tinha opção, eu fiz isso porque eu não tinha opção. E ele disse que quando isso aconteceu, que ele viu o corpo dele, que ele se viu, que ele não entendia o que estava acontecendo, né? Que ele pensou que alguém tivesse dado um ácido a ele, ele achou que ele estava drogado, então ele queria se esconder, porque se a família ainda achasse ele drogado, o negócio ainda ia ser pior pro lado dele, isso é ele narrando, o negócio ainda ia ser muito pior pro lado dele, e ele ficou se escondendo, até que ele achou que o efeito do ácido havia passado, não é? E ficou sem entender, porque ele sabia que ele tinha se matado, como ele estava ali. Então, será que não funcionou? Não é? Então, ele voltou para casa e quando ele chegou em casa, encontrou a família dele. Todo mundo na sala com culpa, já tinham voltado do enterro, todo mundo com culpa por ter culpado ele, sabe? Tô com culpa porque culpei ele, sabe essa coisa? Ele disse que ele ficou ouvindo aquelas pessoas falarem, né? Ouvindo, e ele fez, mas eu não posso estar morto. Eu tô aqui. Diz que ele gritava na sala para as pessoas, se movimentava e as pessoas estavam muito voltadas para a culpa delas próprias, né? Um acusando o outro. Aí teve a tia acusou a irmã. Ah, você falou que não queria ele morando com você, então ele fez isso por sua causa. Diz que ele ficou escutando tudo isso e que foi dando uma coisa muito estranha nele, que ele se viu num lugar muito escuro, onde ele estava sozinho. E que ele começou a pensar, mas se eu morri, como é que eu estou aqui? E meus pais, eles morreram ou não morreram? Diz que neste momento já tinha se passado uns 6, 7 meses, que ele consegue fazer essa reflexão, né? Ele diz que por 6, 7 meses ele ficou assim, nesse lugar escuro, andando, procurando ele não sabia o quê. Até que ele conseguiu fazer esse pensamento, esse raciocínio. Então, se eu morri, estou aqui, então meus pais também morreram, será que eles estão aqui? E na hora que ele fez esse sentimento, que lembrou dos pais, diz ele que sentiu uma emoção, né? Uma saudade, começou a chorar. Começou a chorar, pedindo perdão aos pais, pelo que fez.
E aí a mãe dele conseguiu ir no umbral onde ele estava, acompanhada do mentor dela, para ir buscá-lo, né? Para ir buscá-lo. E eu conversei com a mãe depois e a mãe disse que o pai ainda não perdoou ele, que o pai dele ainda está no umbral, muito revoltado com ele, não conseguiu perdoá-lo. E que ela conseguiu, né? Então ela está se tratando, está ajudando ele a se tratar, e que ele pergunta do pai, e quando ela vai responder, ele muda de assunto. E que o mentor dela disse a ela que ele faz assim porque ele não está com o chakra pronto para escutar a verdade. Então, sempre que ele perguntar pelo pai, dê um tempo. Se ele mudar de assunto, respeite a mudança de assunto dele. E a mãe está se tratando e ele também, né? Então, esses foram os casos que eu selecionei para compartilhar com vocês aqui. E uma coisa assim que me chama a atenção, não é a primeira vez que eu entrevisto pessoas que passaram por suicídio, uma coisa que me chama a atenção é que todos relatam que não foi uma ideia construída, concebida com o tempo, entendeu? Daqui uma semana eu vou me suicidar, sabe? Não é uma coisa assim. Que é um estalo para um vazio, para uma ausência de qualquer coisa, que quando vê a coisa já foi feita.